segundo ano, força magnética entre condutores, explicar aqui de uma forma tridimensional. Deixa eu melhorar a iluminação. E aqui do lado, como que a gente vê isso de frente. Então seria esse mesmo plano, como se fosse o plano de uma mesa aqui. E aqui eu estou vendo a mesa por cima. O que eu tenho aqui a respeito das correntes? A corrente 1, pego a mão direita, então o polegar da mão direita está em cima desse fio. E ele vai dar um tapa na posição do fio preto. Vai ser um vetor para baixo. Então vai formar 90 graus aqui com um fio. Então vou pôr ele aqui, ó. Você vai falar, é ângulo agudo? Não, não é ângulo agudo. O ângulo aqui é 90 graus. É que está em 3D. Agora, que vetor azul é esse? Esse é o campo B1 na posição do fio 2. Ele tem essa orientação aí. Aqui é ângulo reto. Agora, o que dá para fazer aqui? Esquece o fio 1 e pensa só no que está acontecendo aqui. E aí vem na sequência a regra da mão esquerda. Então o B1 saiu por regra da mão direita. R, M, D. A força eu vou pôr em vermelho, porque ela vai depender tanto aqui do fio preto quanto do campo B1. Mas agora é a regra da mão esquerda. Como que ela funciona mesmo? FBI. FBI. Então, o B está para baixo, o polegar vai lá para baixo. O I está indo aqui. Então, ó, BI, FBI, o B está para baixo. Então, essa visão 3D ela é complicada, ó. O B está para baixo. Então, o indicador vai seguir esse. O indicador segue esse. Enquanto o dedo médio, eu vou tirar a mesa momentaneamente aqui para dar distância. O B é para baixo e o I ficou lá para a parte de cima da folha. O que acontece com a força? A força ela está aqui, ó. Ela está pelo polegar. Então, pela regra da mão esquerda, a gente vem e coloca ela aqui. Está formando 90 graus com as outras duas. Fazer a marcação aqui. 90 graus. Essa é a força que saiu pela regra da mão esquerda. Então, R, M, E. Aí eu pego e refaço. Não vou ficar colocando a mão esquerda e a mão direita aqui toda hora, mas vou mencionando. Isso fica mais legal na lousa, né? Agora, o que acontece? Esquece um pouco o fio 1, momentaneamente. Pensa no fio 2. Ele vai criar um campo lá na posição do fio 1. Pela regra da mão direita, esse campo é apontando para cima. Então, o campo B aqui para esse outro fio, que não é o do fio 1, é o campo do fio 2 na posição do fio 1. Ele é um campo para cima. Ele forma 90 graus também com esse daqui. E aí, pela regra da mão esquerda, será que fica mais fácil agora? É BI. B está para cima. I está para... indo aqui para a palavra magnética. Ó. A força realmente surge aqui. Pela regra da mão esquerda. Então, para duas correntes de mesmo sentido, atração. Agora, é muito melhor o desenho em 2D. Assim, é bonito até esse desenho, mas ele não é prático.
Agora, para esse daqui, como que a gente faz? Tem um campo que o fio 1 cria na posição do fio 2. Por aqui, ó. É um xizinho. Eu não pus bem em cima para não poluir. Esse é o campo B1, encontrado por RMD. Ó, polegar da direita e dá um tapa na posição do fio 2. Agora eu esqueço o fio 1, eu penso só nesse lado. E regra da mão esquerda. Então já tenho o B1 representado. Falta a força. B para dentro e para cima, a força saiu apontando entre os fios. Então em vermelho saiu a força, que é força magnética. Agora eu penso no campo que o fio 2 cria na posição do fio 1. A mão daria a volta por trás da folha, a mão direita, empurraria esse fio I1 para cima. Então é um pontinho. Vou marcar na cor correspondente. Como ele é do fio 2, ele cria aqui um campo. E aí, por regra da mão esquerda, eu coloco indicador da mão esquerda para cima, dedo médio da mão esquerda indo aqui. E o polegar da mão esquerda aparece aqui também. É a força F. Tá? E esse campo aqui é o B2. Em vermelho é a força F. A atração para correntes de mesmo sentido. Aí, nesse segundo caso, eu troquei o sentido do I1. Se eu trocar o sentido do I1, o que acontece com o campo B1 pela regra da mão direita? Ele passa a ser um desenho aqui para cima. Não vou marcar os ângulos de 90, vocês já sabem. Isso daqui está em ângulo de 90. B1. Aliás, por que não, né? Depois fica o desenho aí para vocês verem, ó. Ângulo de 90 com fio. B1. Agora pensa no fio 2 e nesse campo 1. Regra da mão esquerda. O que acontece agora? É o I2. Ele é o dedo médio da mão esquerda. O B1 é para cima. E o polegar da mão esquerda, ele vai apontar para esse lado. Então vou marcar em vermelho, aqui, ó. Também vai formar 90 graus. Essa é a força que sai pela regra da mão esquerda. E faz a mesma coisa no outro. O I2, ele vai criar campo aqui para cima também. Só que agora inverteu o que? O sentido dessa corrente. Pela regra da mão esquerda, a força vai ficar para esse lado. O que mostra que é uma repulsão. Vale a terceira lei de Newton. As forças têm a mesma intensidade. Aqui é força F também. E quando você vem para o 2D? Aí facilita a vida. Foi o I1 que mudou. Ele é para baixo agora. Então esse campo B1, você pode testar. Regra da mão direita. O B1 ficou aqui. Ele é bem em cima do fio, tá? Se eu tivesse deixado um espacinho aqui, eu desenharia em cima do fio. Campo B1. E a força? Aí é a regra da mão esquerda. O indicador vai ser esse campo aqui, porque pela ordem é FBI. E o dedo médio é o I2. A força ficou para esse lado. É o polegar a força, que sai pela regra da mão esquerda. Agora lá para o outro lado. O fio 2 cria campo na posição do fio 1. O campo dele é para fora também.
pegou o rótulo aqui, o I1, né? Então vou desenhar a força um pouco mais para baixo. Mas pela regra da mão esquerda, ela está apontando para fora. Então, para as correntes de sentidos opostos, repulsão. Para essas daqui de mesmo sentido, a gente teve a atração. É isso então, pessoal. Ficou melhor explicado e quando você coloca esse B1 aqui nessa expressão, surge aquela expressão para força entre condutores, que depende das duas correntes. E pela terceira lei de Newton, se você coloca aqui B2 e aqui então B2 e aqui I1, dá na mesma, porque vai depender do I1 e do I2, de um produto. A ordem dos fatores não altera esse produto, tá bom? É isso, galera. Um abraço.